Olá, eu sou o Heber Junk e quero falar hoje sobre a derrota dos inimigos de Deus. Lutar contra Deus e contra a sua igreja é a mais terrível escolha que alguém possa fazer. Ninguém jamais perseguiu a Deus e a igreja do Senhor Jesus e conseguiu êxito permanente e duradouro. Aliás, os inimigos podem parecer corajosos, destemidos, fortes e poderosos, mas sempre cairão. Sempre serão destruídos pelo Senhor. E o devocional de hoje fala exatamente de como Deus destruiu seu inimigo em Atos capítulo 12. Vejamos como foi isso. Primeiro, ele os deixou confusos e envergonhados. Diz a Bíblia que de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa e não o encontrando. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Na devocional anterior eu falei que enquanto a igreja orava pela libertação de Pedro da cadeia, Deus enviou o anjo para libertá-lo na cadeia. E agora vemos que na manhã seguinte, após a libertação de Pedro, os guardas ficaram apavorados, pois Pedro não estava mais lá. E eles sabiam que a lei era clara. O soldado que deixasse um prisioneiro escapar em seu turno de trabalho deveria sofrer a pena de no lugar do prisioneiro. E por isso, aqueles guardas, então, que tomavam conta de Pedro, foram executados. E Herodes, envergonhado da situação, deixa Jerusalém e parte para Cesareia, seu quartel-general. Em segundo, Deus condenou Herodes. Diz a Bíblia que ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Mas o que está acontecendo? Herodes havia negado aos fenícios, povo de Tiro e Sidom, os grãos de trigo colhidos em Israel. Naturalmente, isso causou ódio e uma guerra econômica com os fenícios. Então, para restabelecer a paz entre os povos da Cesareia, Tiro e Sidom, alguns cidadãos de Tiro e Sidom persuadem Blasto, oficial de Herodes, para tentar convencer Herodes a suspender esse embargo de grãos e restabelecer as relações comerciais entre eles. E então a paz foi restabelecida entre os governantes, bem como o comércio de grãos entre eles. E aproveitando que aquela época era a época da festa de aniversário do imperador, período do término da colheita de grãos, os mercadores iam fazer suas compras. E a festa consistia em jogos para alegrarem os governantes. E no segundo dia desses jogos, Herodes entrou na arena ao romper do dia. E quando os primeiros raios de sol tocaram em seu manto, ele foi iluminado pelo reflexo da luz solar. E logo que assentou-se no trono, Herodes começou a fazer um discurso público e seus bajuladores o exaltaram e adoraram. E ainda disseram: ele é mais do que um homem, é a própria divindade. Naquele momento, Herodes se encheu ainda mais de orgulho e não os repreendeu e nem rejeitou as palavras dos bajuladores, e ele então se deixou levar por aquelas palavras. E no mesmo instante que os homens o exaltaram e adoraram, Deus cortou-lhe o seu fôlego de vida e os vermes o devoraram. A reação de Deus contra Herodes foi grande, que acabou o condenando ali mesmo à morte. Veja o que diz o versículo 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Vimos desde o início do capítulo 12 que Herodes parecia ter o controle de tudo e de todos, prendendo e maltratando discípulos do Senhor, matando a Tiago, um apóstolo de Jesus, prendendo para matar a Pedro, o líder dos apóstolos, mas ele acabou expirando e devorado por vermes. Deus enviou o anjo para libertar Pedro da prisão e depois outro anjo para tirar a vida de Herodes. Isso também serve para nos lembrar que a vida não está nas mãos do ser humano,
mas nas mãos de Deus. E os versículos finais deste capítulo revelam o crescimento da igreja e a multiplicação da palavra. Olha o que diz. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Sempre que inimigos tentam destruir a igreja, Deus a promove. Apesar de todos os esforços de Satanás para tentar acabar e destruir a igreja do Senhor Jesus, a palavra de Deus continua e continuará crescendo e se multiplicando. E eu espero que você tenha gostado demais dessa devocional. Quer saber mais sobre a palavra de Deus, especificamente do livro de Atos dos Apóstolos? Assine o nosso canal e assista nossos devocionais deste maravilhoso livro que conta da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos e apóstolos de Jesus. Um grande abraço, Jesus abençoe seu dia e até a próxima.